Bom dia, pessoal! Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, terça-feira, e a gente tá aqui, semana novinha, né? Pra gente poder refletir a palavra de Deus. Vamos ver o que o evangelho de hoje nos trouxe. Vamos tentar refletir, começar, né? No livro das cartas de São Paulo aos Gálatas. Vamos ver o que podemos extrair desse livro para a nossa vida. Vamos começar hoje, em nome de Jesus. E nos alimentar daquilo que nos faz evoluir espiritualmente, que nos ajuda, nos dá um empurrãozinho à vida eterna, que é o que todos nós almejamos na nossa vida, não é mesmo? Então, vamos lá. Vamos ver o que tem para hoje. Então, pessoal, a palavra de Deus ela está no livro de Mateus, hoje. Capítulo 23, versículo do 1 ao 12. Aqui. E a palavra de Deus nos diz: Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Os doutores da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, vocês devem fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imitem suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam no ombro dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los. Nem sequer com o dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Vejam como eles usam faixas largas na testa e nos braços, e como põem na roupa longas franjas, com trechos da Escritura. Gostam dos lugares de honra, nos banquetes, e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de que as pessoas os chamem mestre. Quanto a vocês, nunca se deixem chamar mestre, pois um só é o mestre de vocês. E todos vocês são irmãos na terra. Não chamem a ninguém de pai, pois um só é o pai de vocês, aquele que está no céu. Não deixem que os outros chamem vocês líderes, pois um só é o líder de vocês, o Messias. Pelo contrário, o maior de vocês deve ser aquele que serve a vocês. Quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, vamos lá. Então, hoje o Evangelho, Jesus vem nos orientar, né? Jesus vem nos falar que a gente deve seguir, né, o que os líderes dizem, né? Mas nem toda vez a gente deve seguir as suas ações, porque nem todas as vezes elas são verdadeiras. Mas como assim, Maria? Vejam só, Jesus fala aqui dos fariseus, né? Já foi falado várias vezes aqui sobre os fariseus. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram pessoas que viviam, que liam a palavra de Deus, que tinham autoridade para estar ali no púlpito, lendo a palavra de Deus, né? Mas dentro do seu coração, eles não faziam a vontade de Deus, entendeu? Eles não faziam, eles faziam, tudo que eles faziam ali era para aparecer, ou seja, eles gostavam de colocar grandes fardos nos ombros das outras pessoas, ou seja, eles eram o certo. Então, se alguém errasse no meio deles, seriam punidos, né? Por quê? Porque aquilo que era para eles fazerem, eles não faziam. Ele repassava para as pessoas. Um exemplo. Na igreja, na nossa igreja católica temos padres, né? Nas outras igrejas protestantes encontramos pastores. Então, eles são líderes, não são? São líderes. Eles chegam ali na frente, eles repassam para a gente a palavra de Deus, não é isso?
Eles repassam para a gente a palavra de Deus. Naquele momento, eles estão pregando, eles estão aconselhando a você que siga de uma forma certa. Só que existe muitos que a gente conhece, né? Que as ações não combinam com aquilo que ele ensina na palavra. Ou seja, a própria pessoa ela não vive aquilo que ela prega. E a palavra diz, você pode ver, eu costumo dizer, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Por quê? Aqui eu falo muito sobre isso aqui com as minhas filhas. Por quê? Porque eu sou humana. Eu posso errar. Então, não se espelhe nas minhas atitudes, porque eu posso errar e você pode seguir o erro. Não. Mas, quando eu tiver com a palavra de Deus, o que eu estou falando dentro do Espírito Santo de Deus. Então, eu estou lhe aconselhando a um bem, né? Você pode encontrar Jesus a partir de uma palavra, entendeu? Mas não olhe o que eu faço. Vai chegar um dia que eu vou tropeçar, eu vou cair. Vai chegar um dia que eu posso aconselhar, dar um conselho errado. Por quê? Porque eu sou humana. E Jesus vem confirmar isso nessa palavra. Eu conhecia uma pessoa que ela falava assim, eu não confio nessas pessoas que pregam uma coisa, mas não vivem, né? Mas Jesus aqui vem confirmar, tá vendo? Jesus diz, façam o que eles vos disser. Por quê? Porque eles têm a autoridade de falar sobre a palavra, né? Eles têm essa autoridade. Então, eles estão ali, eles estão verdadeiramente pregando a verdade. Porém, não sigam as suas atitudes. Não é isso? Não sigam. Por quê? Porque eles não faziam a vontade de Deus dentro do coração, né? Eles gostavam de jogar os fardos nas pessoas. Isso acontece muito dentro das igrejas, dentro das comunidades, né? Pessoas que gostam de apontar. Às vezes a pessoa erra, às vezes a pessoa cai, né? E o camarada tá lá somente apontando, somente julgando, né? Vivendo muitas vezes a mesma realidade daquela pessoa que caiu, né? Muitas vezes a pessoa tá ali dentro da igreja, tá trabalhando e tal, de repente se envolve com um homem casado, vamos dizer assim. E aí todo mundo só joga pedra, né? Como que pode uma pessoa que vive na igreja acontecer uma coisa dessa? Pode acontecer, claro. Pode acontecer porque todo mundo é humano. Então não deslize, né? Numa falta de oração, numa falta de intimidade com Deus, você for deixando para lá, o ser humano ele vai gritar e falar mais alto. Então você pode praticar todo tipo de pecado que você cometia antes, né? E que você possa vir a cometer, porque a gente é humano, né? Mas existe as pessoas que julgam, inclusive padres, pastores que apontam. Tem uns que expulsa da igreja, né? Não na igreja católica, mas nas protestantes a gente vê muito isso. Se acontecer, expulsa da igreja, não pode participar do culto, não. Está em pecado, né? Que não dá para entender, porque Jesus ele veio para os pecadores mesmo, né? A pessoa está ali no erro, muitas vezes a pessoa até se arrepende, né? Mas não tem força de sair daquele pecado. Ao invés dos líderes ajudarem, não. Ajudarem a não sair da presença de Deus, não. Expulsa da igreja, né? Se aquela pessoa está fazendo algo de errado, vai fazer mais algo errado ainda, não é assim? Então, a mesma coisa eram os fariseus, né? Eu costumo dizer que a gente é da família dos fariseus. Claro que a gente é, né? Somos descendentes dos fariseus. Porque em algum momento da nossa vida a gente viveu o que esses fariseus aprontavam, né? A gente viveu, pode não ter vivido ali à risca a vida deles, porque pelo que é falado aqui, pelo que Jesus abomina, eles faziam muita coisa errada, né? Que ia contra a palavra de Deus. Eles apenas eles apenas liam a palavra. Uma coisa é eu chegar aqui, ler a palavra de Deus para vocês, explicar, dar um bom conselho e você seguir. Outra coisa é você olhar para a minha vida e ela está toda atrapalhada, né? Uma coisa é você me conhecer e você saber que eu estou toda errada, né? Então, era mais ou menos isso que acontecia. Os fariseus, eles eram assim, né? E aí Jesus vem dizer, não imitem eles nas ações dele. Não olhem para o ser humano,
e se espelhe em ser humano. Você tem que se espelhar em Jesus Cristo. Você tem que se espelhar na palavra de Deus. A única coisa que vai te evoluir é a palavra de Deus, né? A única coisa que vai fazer você crescer na vida é a palavra de Deus. Espiritualmente, você crescendo espiritualmente, você vai crescer em toda a área da sua vida. Na área financeira, você vai saber como lidar com as suas finanças, você vai saber no seu trabalho como você vai lidar com seus colegas de trabalho, nas suas amizades, no seu relacionamento, no seu casamento, né? Na sua relação com os seus filhos. Então, quando você começa a entender a palavra de Deus, você começa a degustar aquilo que está aqui. Então, se eu tiro a minha visão daqui, tiro a minha visão do Espírito Santo, daquilo que é tocado no meu coração quando eu leio a palavra e escuto somente os líderes, as pessoas, eu corro o risco de estar errando. É isso que Jesus quer dizer. Eu corro o risco de estar errando e de cair junto com a pessoa, né? Muitas vezes a gente vê conselhos errados, e até de padre mesmo. Eu sou católica, mas eu sei. Quando você vai se confessar, você espera um conselho diferente. Muitas vezes você não tem aquele conselho, você tem um conselho que te surpreende, né? Aquela pessoa que está ali, que tem que te aconselhar a sair dali daquela situação ali, muitas vezes ela está te aconselhando a dar continuidade, né? Aquilo ali, de uma forma sutil, de uma forma diferente, de uma forma arrumada, mas que você entende muito bem o recado. Então é por isso que a gente não deve seguir pessoas. A gente só deve seguir o Espírito Santo para entender a palavra e a gente seguir conforme a vontade de Deus. As pessoas, elas são humanas. Elas são erradas? Não. Elas só são descendentes dos fariseus, assim como a gente foi um dia, né? Quem nunca? Né? Quem nunca? Quem é que às vezes está fraco, não vai para uma igreja, né? Sai lá da igreja, vai encher a cara, vai fazer, vai acontecer. Pessoas convertidas, né? Pessoas convertidas. Então, assim, a gente não pode se espelhar nas pessoas, né? Quantos pregadores a gente não vê aí? Quantas pessoas que têm uma relação, uma intimidade com Deus mais profunda e vive uma vida totalmente desregrada, que às vezes traindo a esposa. Então, a gente não pode seguir pessoas, a gente tem que seguir o Espírito Santo, seguir a palavra de Deus. É sobre isso que Jesus vem nos alertar hoje. Ele vem nos falar. Aí aqui mais embaixo ele fala, né? A gente não pode aceitar que as pessoas nos coloquem lá no centro. Fulano é o meu mestre. Fulano é o meu guia espiritual. A gente fala tanto isso, né? O meu guia espiritual. É o meu pai espiritual. O próprio Jesus diz aqui, só existe um Pai, o que está no céu. Então a gente precisa prestar atenção nessas coisas, deixar de endeusar as pessoas. Não tem Pai espiritual a não ser Jesus Cristo. Existe o nosso Padre, aonde ele tem a autoridade de nos confessar, de nos dar a bênção, se for assim, o seu proceder ali na sua confissão, você tiver ali dentro das normas para receber Jesus, ele te dá a bênção. Mas você não tem que segui-lo em nada. Muitas vezes aquela pessoa que está ali, ela está em pecado, mais pecado do que você, mesmo sendo um sacerdote, mesmo sendo um pastor de igreja protestante. Muitas vezes está fazendo coisa errada por trás, né? Então é por isso. A gente só tem um pai, a gente só tem um mestre, é isso que Jesus diz. A gente só tem um pai, a gente só tem um mestre, né? A gente só tem que seguir a ele, só tem que seguir a palavra dele, né? Para que a gente não caia. Seguir pessoas é um cego seguir o outro. A única diferença é que um está enxergando um pouquinho mais além, porque está dentro da palavra, está ali, sempre do lado de Jesus ali, sempre lutando. E o outro está desgarrado, a única diferença é essa, mas somos todos iguais em questão
de pecado, somos todos iguais, né? Aí Jesus vem falar também aqui no finalzinho. Ele fala que não devemos chamar as pessoas de mestre, chamar as pessoas de pai, né? E que a gente só deve adorar a um Deus, a um Pai, ter essa consciência, né? A gente não pode se endeusar, né? Às vezes você vê muito isso também dentro de igreja. Muitas pessoas que são convidadas a ser líder, a ser coordenador de grupo, muitas vezes quer passar por cima de todo mundo que está ali trabalhando. Por quê? Porque deram um título a ele de coordenador. Então aquilo ali sobe para a cabeça e a pessoa é como se fosse assim um trabalho, sabe? Quando você recebe muito bem, obrigado, você encontra os seus amigos lá que continua trabalhando lá na miséria, lá onde você trabalhava, e você olha para ele por cima. Por quê? Porque você está ganhando bem, porque isso, porque aquilo. É a mesma coisa, né? É a mesma coisa. A gente não pode se endeusar, né? Porque aquele que se endeusa, aquele que se eleva, será humilhado. E aquele que se humilha será exaltado. Então, muitas vezes a gente olha assim, a gente acha que dentro de uma situação a gente está se humilhando, né? Muitas vezes o orgulho não deixa, mas quando você já não é uma pessoa mais orgulhosa e você se doa, você fala o que você pensa, você não tem soberba de nada, você vai lá e você fala, independente do que você vai escutar. Muitas vezes você é humilhado, né? Você é humilhado. Pelo menos você se sente humilhado, né? Tem situações que você se sente humilhado, mas a palavra vem dizer que você não está sendo humilhado, muito pelo contrário. Lá na frente você vai ser exaltado por Deus. Por quê? Porque você anda com a verdade. Você não tem orgulho, né? Não tem coisa pior do que uma pessoa orgulhosa. Não tem coisa pior nessa vida. O orgulho, ele destrói muita coisa. Ele impede de você conversar, ele impede de você entrar em entendimento, casais mesmo. É um orgulho um com o outro. Não se fala, não tem algo para conversar, não se conversa. Ah, tô de mal, tô com raiva, não sei o quê. O orgulho destrói pessoas. Quanto mais você se cala diante de uma situação, mais ela vai complicando. Mais ela vai complicando. A gente tem que entender que tudo tem que ser conversado, né? Não existe orgulho para nada. Quanto mais você é orgulhoso, pior vai ser para você, né? Por quê? Porque Jesus odeia o orgulho. Ele não gosta de gente orgulhosa, né? Se você está sentindo algo, você vai e fale. Se você não tem mais raiva de uma pessoa que te magoou, por que você não liga para aquela pessoa? Porque você não manda uma mensagem qualquer para aquela pessoa de bom dia, de boa tarde, de boa noite, né? Você magoou, tá? Você não está sentindo raiva, você não tem nada. Por que você não fala? Muitas vezes a pessoa não fala porque acha que você tá com raiva, porque acha que você tem raiva. E muitas vezes a pessoa também não fala, às vezes não é nem orgulho, às vezes é por causa disso, né? Muitas vezes não vou falar porque eu sei que vou ser ignorado, né? Assim, vou ser ignorado. Fulano tem um coração muito duro, então fulano não vai responder, fulano não vai. Tá entendendo como é que é? E às vezes você pode não querer aproximação, mas para quebrar o seu orgulho diante de Deus, você responde bom dia, sem intimidade. Não precisa ter intimidade, né? Assim. Então Jesus vem dizer para que a gente não seja orgulhoso. Por quê? Se você está dentro de alguma situação que você está achando que está sendo humilhado, seja no seu trabalho, seja você está sendo uma pessoa verdadeira, você está sendo ali uma pessoa correta, né, em questão de trabalho, você está fazendo a sua parte, Deus está vendo o seu coração, mas as pessoas elas estão te pisando, elas estão te humilhando, elas estão te querendo colocar lá embaixo. Tem muitas vezes pessoas que têm até o cargo mais elevado. Jesus diz, você não está no caminho errado em você estar se humilhando.
entendeu? Porque você vai ser exaltado. Um dia eu vou te colocar naquele lugar ou num lugar ainda melhor do que aquele que a pessoa tá. E você vai ser o quê? Exaltado. E aquela pessoa que está se sentindo como é que se diz? A última bolacha do pacote, como se diz o ditado, né? Vai ser humilhado. Vai ser humilhado por mim, porque eu não vou querer ver. Eu não vou querer que ele esteja na minha presença no momento certo, né? Ainda aqui na terra, a humilhação vai vir para essa pessoa, porque aquilo que a gente faz com o outro, a gente está plantando para a gente, né? Então, se hoje eu estou humilhando alguém, vai ter alguém lá na frente que vai fazer a mesma coisa. É assim. Muitas vezes a gente olha para trás e diz assim, eu já não vou ser mais o que eu era, não é? Muitas vezes a gente pensa isso. Não vou ser mais o que eu era. Já fui besta demais e só fui humilhado. Quem, né? Quem nunca? E aí? Aí você passa a fazer o que quem te humilhou fez contigo, né? O que vai acontecer? Lá no futuro tu vai encontrar pessoas que façam do mesmo jeito que tu tá fazendo com a outra pessoa. Então é assim. Em tudo que a gente faz aqui contra o ser humano, a gente paga. E a gente não paga lá em cima quando a gente morrer, a gente paga aqui. É aqui para todo mundo ver. É aqui para todo mundo ver. Não é lá. Lá é outra história. A conversa lá já é outro papo. Então, você vê aqui pessoas que muitas vezes você vê lá em cima, no topo, em relação a trabalho, em relação a cargos, né? E depois de um tempo, pode passar 100 anos, viu? Muitas vezes passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos. Você vê a pessoa muitas vezes desempregada, perdeu tudo porque não soube administrar. E você, na sua simplicidade, você tá lá no auge, não é assim? Então, essa é a vida. A vida da gente é assim. Então, ou a gente aprende a viver, ou a gente vai dançar. Em cada esquina que a gente chega, a gente dança. Vai dançar um shot, vai dançar de verdade, não é assim? Então, um bom dia para vocês. De terça-feira começou chovendo, né? Um bom dia de terça-feira para vocês e até amanhã, se Deus assim nos permitir.